Certo. Boa tarde, meninas. A gente vai iniciar nessa nossa segunda aula, tá bom? E a gente tem o intuito nessa aula aqui de trabalhar a parte de balanços estequiométricos, tá bom? A gente vai aprender a balancear as equações químicas. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês, uma janela, que aí a gente vai acompanhar por lá. Todos estão visualizando essa tela do... Deixa eu ver, acho que está gerando aqui, peraí, só um minutinho. Pronto. Deixa eu perguntar aí para vocês. Estão conseguindo visualizar a tela do computador? Ótimo, a Stephanie está conseguindo. Tem alguém que não? Todas? Ótimo, beleza. Ana Shelda. Ana Shelda, eu acho que assim, ó, lá em pessoas tem... Patrícia também não. Tem dois Jailson, tá bom? Aí um sou eu que estou aparecendo e tem o outro que é uma tela do computador. Aí tem que clicar na tela do computador e deixar fixada aí na tua barra. Veja aí se dá certo. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó. A gente vai trabalhar... Hoje a gente vai trabalhar com essa parte de balanceamento de equações químicas, tá bom? Métodos, a gente vai utilizar as tentativas e erros e o método algébrico. A gente vai ser bem direto, tá bom, turma? Eu vou pegar aqui uma equação química. Nessa equaçãozinha aqui que eu coloquei como exemplo, é a reação de produção da água. Eu tenho o hidrogênio reagindo com o oxigênio e formando molécula de água. O que seria esse balanceamento, tá? Deixa eu tentar aqui explicar em poucas palavras aqui para vocês. Esse balanceamento é o seguinte: a quantidade de elementos químicos que tem nos reagentes, ele tem que ser a mesma quantidade que eu tenho lá nos produtos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente pegar essa reação química aqui, a gente tem os seguintes elementos químicos, né? A gente vai dividir bem aqui, tá? Aonde a gente tem os reagentes desse lado e o produto do lado da seta. Aqui nos reagentes a gente vai ter os elementos hidrogênio, que é esse, né? Ó. E a gente tem um elemento químico também, o oxigênio, que é esse aqui. Do outro lado, nos produtos, a mesma coisa. A gente tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Hidrogênio e tem o oxigênio. Qual é a ideia aí? Ó? A ideia é a seguinte: a quantidade que tem de um lado tem que ter do outro. Então a gente vai visualizar aí. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: quando eu pego o hidrogênio, que ele está assim, ó, H2, a molécula de hidrogênio. Deixa eu botar uma observação. Esse número que fica aqui embaixo da molécula, ele chama-se de índice, tá? E para que serve esse índice, professor? Esse índice aí, ele vai determinar, ou dizer, né, determinar a quantidade de átomos presente na molécula. Deixa eu só escrever aqui. Presente na molécula. Então, quando a gente analisa aqui, ó, o hidrogênio, esse número 2 que está bem aqui embaixo, ele é o índice. Ele está dizendo que esse átomo de hidrogênio, essa molécula de hidrogênio, é composta por 2 átomos de hidrogênio. Se a gente for dar uma conferida aqui do outro lado, tá? Aqui nos produtos, eu tenho um 2 aqui também. Ó. Então, a molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio. Deu para entender isso aí, galera? O que significa esse índice? O que ele está mostrando aí para vocês? Ótimo. Então, se a gente for analisar pela ideia, os hidrogênios eles estão batendo. Ó. O que tem de um lado tem do outro. Lá no reagente eu tenho 2 hidrogênios e nos produtos eu tenho 2 hidrogênios.
E a gente vai analisar agora o outro elemento químico, que seria o oxigênio. O oxigênio aqui, se eu analisar o índice dele, tem 2. Aqui desse outro lado, o índice dele não tem nada, tá vendo aqui? Ó, não tem nenhum número. Quando não apresenta nenhum número, a gente fala que é 1, tá bom? Ó, quando não tem nenhum número, a gente fala que é 1. Fica subentendido que aqui tem 1. Aí aqui acontece um impasse. Perceba que a quantidade de oxigênios aí são diferentes. Lá dos reagentes são 2 e nos meus produtos é apenas um único oxigênio. Então essa equação, pelas quantidades não estarem estabelecidas, não estarem iguais, eu digo que essa reação não está balanceada. E eu vou ter que balancear essa equação, tá bom? Professor, e como é que você vai fazer esse balanceamento dessa equação? O balanceamento ele vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter que, deixa eu pegar aqui, a gente vai ter que atribuir valores. Eu vou chamar aqui, ó. A gente vai atribuir valores x, y, z. O que seriam esses valores? Ó? Seria esse x, esse y e esse z. São números que vão ficar na frente da molécula e eles são chamados de coeficientes. Só escrever aqui. Estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos, ele informa a quantidade de moléculas, tá? Vai me informar a quantidade de moléculas presente aí. Então, quando não tem nada, a gente subentende que é só uma molécula. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que organizar isso aqui. Ó. O oxigênio desse lado tem 2, desse lado só tem 1. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Ó. Qual é o número que eu vou multiplicar aqui por 1 que vai dar 2? Porque a gente tem que deixar esses oxigênios iguais. Dá para entender isso? Ó? Como a gente tem que igualar a quantidade de oxigênio, eu vou atribuir um valor aqui para Z, um valor qualquer, que esse valor, quando multiplicar por 1 aqui do oxigênio, vai dar igual a 2. Então, qual é o número que eu multiplico por 1 que dá 2? De cara aí, qual é? É 2, não é isso? Beleza, é 2. Então, o valor de x aqui, ó, quando eu pegar esse valor de x, ele vai ser exatamente igual a 2. Por quê? 1 vezes 2, ele vai dar 2. Então, o valor de z aqui, ó, o valor de z, ele vai ser 2. Deixa eu colocar até aqui, ó, apagar aqui. Essa incógnita aqui, bem aqui na frente, vai ser 2. Aí vamos tentar entender o porquê disso, tá? Professor, por que esse 2 aí na frente? Esse 2, que está bem aqui na frente, é o coeficiente estequiométrico. Ele está dizendo que eu tenho 2 moléculas de água. Então, esse 2, ó, ele vai multiplicar todo mundo aqui dentro. Ele vai multiplicar o hidrogênio e ele vai multiplicar também o oxigênio. Como o oxigênio é só 1, 2 vezes 1 é 2. Então, eu igualei a quantidade de oxigênio. Só que aqui aconteceu um problema. Quando eu coloco esse 2 na frente da molécula, ele multiplica todo mundo. Então, ele vai multiplicar esse 2 oxigênio também. Então, aqui ó, vai ficar 2 vezes 2, que isso aqui vai dar igual a 4. Perceba que aí o hidrogênio, ele já não é mais igual, porque aqui desse lado eu tenho 2 e do outro lado eu tenho 4. Eu resolvi o problema aqui do oxigênio. No entanto, eu acabei atrapalhando lá a questão dos hidrogênios. Então agora eu vou ter que ajeitar os hidrogênios, tá bom? Então, eu vou atrás de um número aqui, ó, para substituir no x para dar exatamente 4. Perceba, qual é o número multiplicado por 2 que dá 4? É 2, né? Porque ó, 2 vezes 2 é 4. Então o número que tem que ficar aqui
é 2. Quando eu coloco o 2 aqui, esse 2 ele vai multiplicar justamente esse valor aqui, ó. 2 vezes 2, exatamente 4. Aí a quantidade de hidrogênio aqui é 4. A quantidade aqui do outro lado também é 4. A quantidade de oxigênio, esse Y aqui, ó, ele vai ser exatamente 1. Que eu não preciso alterar esse valor de hidrogênio, porque 1 vezes 2 é 2, está aqui, ó. E esse 2 vezes 1 é 2. Então a quantidade de oxigênio aqui está igual. Então, quando eu reescrevo a equação, colocando assim, ó, 2H2 mais 1O2 formando 2H2, essa equação aqui, ela está balanceada. Esses valores que eu adicionei aqui, que são chamados os coeficientes estequiométricos, eles fizeram com que minha reação química ficasse balanceada, tá bom? Esse método que eu coloquei para vocês é um método que a gente chama método de tentativas e erro. Perceba que é um método que eu vou fazendo, adicionando valores e verificando se dá certo ou se não dá certo, tá? É um método que é mais utilizado. Perguntas, meninas? Alguma dúvida em relação a isso aí? Deu para entender essa parte de balanceamento? Né? Ótimo. Eu vou fazer assim. Oi. Esses valores que eu coloco aí na frente, tá? Os coeficientes estequiométricos, eles multiplicam a molécula por inteiro, tá bom? Só vai multiplicando. Nada. Eu vou fazer assim, galera. Eu vou montar o outro método, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Só que aí eu vou pegar o outro método, que é o método que a gente chama de método algébrico, que a gente faz umas continhas. Tudo bem? Eu vou lá. Eu vou pegar essa mesma reação química aí que eu acabei de fazer para vocês. Vou colocar ela aqui embaixo, vou duplicar ela, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar um outro método que é também muito comum a gente utilizar ele. E às vezes algumas equações só saem através dele, tá? Mas o outro, ele serve tipo para 99% das reações a gente consegue fazer pelo outro, tá bom? Como é que a gente vai proceder aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, eu não sei os valores que vão ficar aqui, vamos dizer que eu não sei os valores, eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Girei incógnitas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou avaliar, o hidrogênio. Eu vou analisar aqui o átomo de hidrogênio. Eu percebo que aqui eu tenho dois hidrogênios. Então, ó, A vezes 2 dá 2A. Aí eu vou ver onde tem hidrogênio. Eu tenho outro hidrogênio aqui, ó, nos produtos. Então, os hidrogênios, como eles têm que ser igual, então eu posso dizer que 2A é igual C vezes 2 dá 2C. Então, eu sei que a equação para me encontrar o hidrogênio vai ser essa, ó, 2A igual a 2C. Depois eu vou analisar agora o oxigênio. Daqui tem o outro oxigênio aqui. Então eu venho aqui, pego o oxigênio. Aí aqui o oxigênio ele é 2B. Aqui do outro lado, como não tem nenhum número aqui, aqui é como se fosse 1. Então C vezes 1 é igual a C. Tranquilo? Então eu sei que 2A é igual a 2C e 2B é igual a C. Aí eu tenho os valores dos coeficientes, que é os valores de A, os valores de B e os valores de C. E eu tenho que descobrir que valores são esses, tá bom? Olha só,
aqui eu tenho um sistema. Se você analisar aqui, ó, eu tenho um sistema. Eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Então, eu vou atribuir um valor para uma dessas incógnitas aqui, para o A, para o B ou para o C. Como é que eu vou atribuir isso? Eu vou ver uma forma mais fácil de determinar isso, tá? Vamos supor, se eu pegar aqui o B, vou pegar o B como exemplo. Se eu pegar o B aqui como exemplo e disser que B é igual a 1, automaticamente eu já determino o valor de quem? De C. Se eu determino o valor de C, eu consigo determinar o valor de A. Então, eu vou dizer que B é igual a 1. Eu vou substituir bem aqui, ó, nessa equação. Eu coloquei aqui, ó. B é igual a 1. Então, 2, se B é igual a 1, 2 vezes 1 é igual a C. Logo, C vai ser 2 vezes 1, 2. Então, eu venho aqui e digo que C é igual a 2. Agora só falta, ó, determinar o valor agora de A. Aí eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Ó. Vou reescrever ela aqui. Ó. 2A é igual a 2C. Aí 2A é igual a 2 vezes C. Eu vi que o C aqui, ó, é 2. Aqui, substituo. Então resolvo. 2A é igual a 2 vezes 2, 4. Esse 2 passa dividindo. Então 4 dividido por 2, A é igual a 2. Então eu determino aqui, ó, o valor de A, que é justamente 2. Se eu for analisar, ó, A aqui vai ser 2, B vai ser 1 e C vai ser 2. Quando você analisa esses coeficientes, eles vão dar justamente o que a gente fez na outra questão. Ó. 2, 1, 2. Vai ser a mesma coisa. Aí a gente tem dois métodos. O método que é de tentativas e erros, que eu aconselho vocês fazerem, que eu acho que é mais tranquilo. E tem o método algébrico, que é esse que você monta as equações. Aí você escolhe qual é que você quer. Tranquilo? Posso continuar, meninas? Tem algum problema aí? Deu para entender? Deu para compreender essa parte? Eu vou pegar esses rascunhos que eu faço nos slides, vou salvar em PDF e encaminho para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Opa, perguntinha aqui. Sim, o segundo dá para fazer sempre, tá? Dá para fazer sempre. O primeiro também dá para fazer sempre, mas tem questões que ele é mais complicado de você ter essa percepção, tá bom? As questões que eu for dar para vocês, a maioria dá para fazer pelo primeiro método, é mais simples. A Stephanie está perguntando, sempre eu vou substituir um? Stephanie, isso depende muito, tá bom? Eu substituí por 1 porque eu percebi que para multiplicação por 1 é mais fácil, entendeu? Nem sempre vai ser o B, pode ser o A, pode ser o C. A minha escolha vai depender da equação. Eu vou ter que buscar um número que facilite a minha vida. Rihanna, a gente vai fazer outra questão, aí a gente dá uma conferida novamente nisso aí, tá bom? Eu vou passar aqui para outra, aí eu vou fazendo e vou fazendo as perguntas para vocês ver se vocês estão acompanhando. Porque ela vai responder esses questionamentos que vocês têm da primeira, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para o segundo item. Olha esse aqui, galera. Esse aqui, novamente, o que a gente vai fazer? Ó? Bem aqui na setinha, eu sei que separa os reagentes dos produtos. Então aqui eu tenho os elementos nitrogênio, o N, e tem um H que é o hidrogênio, tá aqui. Do outro lado também tem o nitrogênio e tem o hidrogênio. A gente vai fazer aqui pelo método tentativa e erro, tá bom? Então vamos lá. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Olhando o índice dele, ó. Tenho quantos? 2. Então, boto 2 aqui.
Desse outro lado, ó, não tenho nenhum número debaixo de nitrogênio. Se eu não tenho nenhum número, eu falo que ele é igual a 1. Deu para entender isso aí do nitrogênio? Ó? De um lado, dos reagentes tem 2. Do outro lado, eu só tenho 1. Tudo bem? Só analisando o índice. Então, de cara aí, eu já sei que essa equação ela não está balanceada. E eu vou ter que balancear ela. Eu tenho que igualar as quantidades de nitrogênio. Tudo bem? Então, a minha pergunta é essa aqui, ó. Qual é o número que eu vou multiplicar aqui por 1 que vai dar 2? Claro que é o 2, não. 2 vezes 1, 2. Então, o número, o coeficiente que vai ficar aqui na frente, ó, é o 2. Porque esse 2, ele vai vir aqui, ó, e vai multiplicar o 1 do nitrogênio. Então, vai ficar igual a 2. Perceba que quando eu faço isso, eu peguei, já igualei aqui, ó. Eu igualei as quantidades de nitrogênio. Eu tenho 2 desse lado e tenho 2 desse outro lado. Então, já resolvi aí o problema do nitrogênio, tá bom? Vou analisar agora o hidrogênio. Então, hidrogênio aqui nos reagentes, eu tenho 2. Tá aqui o 2. Tá? Do outro lado, eu tenho um índice 3. Tem um 3 aqui, ó, do nitrogênio. Porém, esse 2 que eu acrescentei aqui na frente vai multiplicar a molécula por inteiro. Então, ele multiplica esse 3 aí também. Ó. Então, aqui vai ficar 6. Do outro lado eu tenho um 2 e aqui eu tenho 6. Então, tá diferente, né? Eu vou ter que aí fazer o quê? Eu vou ter que buscar um número lá que multiplicado por 2 que dê 6 para igualar a equação. Então, eu vou vir aqui desse lado. Ó. Qual é o número multiplicado por 2 que dá 6? É o 3. 2 vezes 3, 6. Consequentemente, o coeficiente que vai ficar aqui é o 3. Ó. Porque esse 3 aqui vai multiplicar o 2, que vai dar justamente 6. Aí agora, tenho 6 desse lado e 6 do outro lado. Então, eu consegui balancear a equação. Porque as quantidades que tem de um lado está igual às quantidades que tem do outro lado. Tudo bem? Perguntas? Podem fazer, meninos. Deu para entender essa parte aí? Tudo de boa? Gerou alguma dúvida? Posso continuar? Preciso de um aval de vocês aí. Ótimo. Beleza. A hora de perguntar é essa, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, a gente dá uma pausa aí. Mas, pelo visto, tudo bem. Vou continuar aqui, tá bom? Eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou fazer pelo método algébrico, só para a gente ver como é que funcionaria, tá? Vou deixar aqui desse lado, vou ficar assim, ó. N2 mais H2 formando NH3, tá certo? Vou fazer agora pelo método algébrico, vai ser assim, ó. Eu vou criar incógnitas aqui, ó, A, aqui B e aqui C. Aí eu sei o seguinte, que o nitrogênio, o N aqui, vai ficar A vezes 2, então dá 2A. Nitrogênio tem aqui do outro lado só. C vezes 1 é igual a C, então 2A é igual a C. Desse lado aqui, vou analisar agora o hidrogênio, tá? Ó, hidrogênio. Então, o hidrogênio só tem aqui, então 2 vezes B vezes 2, 2B, igual C vezes 3, 3C. Pronto. Tenho já montado aí o sistema, né?
Então, eu tenho as incógnitas A, AB e AC. Eu vou determinar esses valores. Acompanhe aqui comigo. Ó. Se eu determinar o valor de A, eu já sei o valor de C aqui de cara, né? Ó. Então, para ficar mais fácil, eu vou dizer que A é igual a 1. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever assim, ó. 2A é igual a C. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, que é o A, que eu atribuo o valor, igual a C. Logo, C vai ser igual a 2. Porque 2 vezes 1 é 2. Então, determinei aqui o valor de C. Agora eu venho e determino aqui ó, o valor de B. Substituo aqui na outra equação. 2B é igual a 3C. Aí vou substituir aí. Ó. 2B é o que eu quero. É igual a 3 vezes C. C é 2. Então, B vai ser 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2. B é igual a 3. Então, determinei aqui o valor de B também. Então, o valor de B aqui ó, é 3. Quando eu for substituir esses valores aí, eu vou ter aqui ó, A igual a 1, exatamente aqui em cima, ó, não apareceu nada, é 1. B, eu vi que é 3, exatamente esse valor aqui, ó, que a gente acabou de descobrir lá. E C é igual a 2, aqui, ó. Tá bom? Então, tanto faz você fizer um método de tentativas e erros, esse aqui de cima, ou fazer um método aqui algébrico, tanto faz. Tudo bem? Tranquilo, meninas? Vou passar aqui para outra questão, tá bom? Para um outro exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Esse exemplo C aqui. Perceba que nesse exemplo C a gente tem uma novidade aí, que é um parêntese, né, que vai aparecer dentro das equações químicas. Então, como é que a gente vai resolver isso? Eu vou primeiro detalhar isso para ficar mais fácil para a gente. Ó. Vou pegar aqui o CaOH2. Tá? Professor, para que esse parêntese aí, né? E esse 2 aqui? Esse 2 a gente já viu que ele é um índice, né? Que ele vai contabilizar. E esse 2 aqui, ó, que está embaixo do parêntese, ele vai multiplicar somente quem está dentro do parêntese. Então, se a gente fosse ver aí a quantidade de átomos presentes, assim, o cálcio, como não tem nada aqui, ele é 1. Então, cálcio 1. O oxigênio aqui dentro, ele é 1. Porém, esse 2 aqui fora está multiplicando lá dentro. Então, na verdade, eu tenho 2 oxigênio. E aqui o hidrogênio ó, é 1, só que esse 2 multiplica lá dentro. Então, vai ficar assim, ó, hidrogênio 1 vezes 2 também, que seria 2. Deu para entender esse esquema aí que eu botei para vocês? Tá, perdendo aqui. Ok, ó. Eu vou pegar aqui a outra molécula aqui, que é a... Perdão. Stephanie, eu não tinha visto sua pergunta, tá? Você falou assim, eu não preciso multiplicar o nitrogênio por 3, também não? Deu para entender ou você quer que eu repita lá, Stephanie? Eu vi agora a sua pergunta aqui no chat. Ah, tá bom. Desculpa, viu? Não é porque eu estou ignorando, não. Às vezes eu fico fazendo aqui, aí eu fico mudando de tela e eu não acompanho o chat de vocês. Desculpa. Eu vou voltar lá. Então, ó, essa outra aqui tem esse outro elemento aqui, ó, que é outra novidade. Ó. CaNO3, 2. Então, Ca, que é o cálcio. Perceba que o cálcio são duas letras. Pessoal, como é que eu vou saber que é um único elemento químico? Porque quando tiver uma maiúscula e uma minúscula, é um único elemento químico, tá bom?
nitrogênio é outro elemento químico e aqui eu tenho o oxigênio. O cálcio, como não tem nada aqui, é 1, então 1 aqui. Esse 2, novamente, ó, ele vai multiplicar quem está dentro do parêntese. Ó. Vai multiplicar aqui o oxigênio e o nitrogênio. Então, o nitrogênio aqui, ele é 1, só que é multiplicado por 2, que dá 2. O oxigênio era 3, só que ele multiplica por 2, que dá 6. Tá bom? Então, a ideia é essa. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ó. Eu vou dividir aqui ao meio. Vou pegar aqui e listar os reagentes hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e o cálcio, que é o Ca. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tem os mesmos elementos químicos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cálcio. Tá bom? Aí agora a gente vai fazer o esquema seguinte. Ó. A gente vai pegar, criar... Eu vou dar uma observação aqui para vocês. Quando eu tenho moléculas, né, ou reações químicas que tem bastante elementos químicos, a gente vai fazer sempre essa regra aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente vai sempre deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, tá bom? Eles não podem ser o primeiro. A gente vai deixar esses dois aqui para a gente balancear por último, tudo bem? Tanto o hidrogênio como o oxigênio a gente vai deixar por último. Então a gente vai vir aqui, ó. Oi. Tem. O motivo é assim, ó. Deixa eu explicar. O hidrogênio e o oxigênio eles vão ficar por último, porque se a gente for balancear logo ele vai gerar vários problemas, porque o hidrogênio e o oxigênio geralmente estão presentes em todas as moléculas. Aí, então, para facilitar, o que a gente faz? Sempre deixa eles por últimos. No método tentativa e erro, tá bom? Porque pela regra, a regra é assim, ó. A gente começa pelos metais, ametais, hidrogênio e oxigênio. Como a gente não estudou ainda a tabela periódica, eu não posso falar para vocês de metais e ametais. Então, a regra vai ser resumida na seguinte: hidrogênio e oxigênio por último. Essa é a regra que a gente vai usar. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Então, como o hidrogênio eu vou deixar por último, não vou nem olhar aqui para ele. Vou vir aqui logo para o nitrogênio. Está aqui, ó. Nitrogênio. Eu tenho quantos de nitrogênio nessa molécula, galera? Dá uma olhada aí. Tem quantos de nitrogênio aí? Me respondam aí. Olha lá para o índice dele. Tem algum número debaixo dele? Opa, a Stephanie falou 3. Olha só, Stephanie. Esse 3 aqui é do oxigênio, não é dele, tá bom? Cuidado. O 3 está embaixo do oxigênio. Pronto, a Thais falou que é 1. Perfeito, ó. Aqui, ó, como não aparece nada, ele é 1. Isso, é 1. O 3 vai lá para o oxigênio. Então eu vou dizer aqui, ó. Nitrogênio, ele tem 1. Vou analisar aqui o outro lado. Tá aqui, ó, o outro nitrogênio. É esse outro aqui, ó. Tudo bem? A gente tem que ir com calma nisso aí. A gente tem de ir por partes, tá? A gente vai pegar o nitrogênio. Então a gente vai analisar aqui, ó. Esse nitrogênio aqui, se a gente for analisar, ele é 1 também aqui, ó. Tá aqui 1. Porém, esse 2 que está fora do parênteses, multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então ele vai multiplicar esse 1 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 1, só que é multiplicado lá por 2. Vai dar igual a 2. Entendeu aí, ó? Então, a gente vai fazer o seguinte. De um lado é 1, do outro lado é 2. Então a gente tem que igualar isso, tá? Como é que a gente vai igualar? A gente vai multiplicar um número aqui por 1, que vai dar igual a 2, que é exatamente o número 2. Então, o coeficiente que vai ficar aqui na frente, ó, é o 2.
Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu já resolvi aí o problema do nitrogênio. Resolvi ele, esqueço ele, vou para outra parte. A outra parte aqui que a gente vai analisar agora é o cálcio, tá? Então, esqueço aí o nitrogênio. O que tinha que ser feito já fiz aqui no nitrogênio, esqueço ele. Vou analisar agora o cálcio. Tá aqui, ó. Cálcio aqui, tenho cálcio aqui. Se eu analisar o cálcio aqui, ó, ele está fora do parêntese e ele só tem um cálcio. Então, tá aqui, ó, 1. Desse outro lado, o cálcio também está fora do parêntese, ele também é só 1. Tá? Então, a quantidade de cálcio eu preciso modificar aí. Se as quantidades são iguais, então eu não preciso modificar, entendeu? Eu vou manter, eu não vou mexer em nada aí para o cálcio. Entenderam esse motivo aí? Ó? Que é um de um lado, um do outro lado. Então, não precisa alterar em nada. Tranquilo? Ótimo. Então a gente já andou a metade do caminho. A gente já resolveu aí para o nitrogênio e para o cálcio, tá? Agora o que nos resta é o hidrogênio e o oxigênio. A gente vai pegar o hidrogênio, depois o oxigênio. Então, eu vou esquecer o cálcio, nem olho mais para ele. Esqueço ele aqui, ó. Vou agora analisar o hidrogênio, tá? Tem o hidrogênio aqui desse lado e desse lado aqui. E tem o hidrogênio aqui. Vou até fazer um negócio aqui, ó. A questão aqui, galera, vai ser o seguinte, ó. O hidrogênio aqui, desse lado, ele vai pegar esse 2 que eu botei aqui e vai multiplicar um desse aqui. Então vai ficar 2 vezes 1. Só que eu tenho o hidrogênio também nessa molécula. E ela também está aqui nos reagentes, né? Então, mais esse 2 que está aqui fora vai multiplicar o hidrogênio daqui de dentro, que é 1, né? 2 vezes 1, fica assim, ó, 2 vezes 1. Aí eu determino a quantidade de hidrogênios que eu tenho nos reagentes. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 vai dar exatamente igual a 4 hidrogênios. Vou dar uma pausa aqui. Vocês compreenderam como eu cheguei nesse valor 4 aí? O porquê eu botei esse sinal mais? Ó, beleza. Alguns não conseguiram entender isso, tá? Vou voltar de novo. Pega aqui o hidrogênio. Vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar até esse outro lado aqui. Essa setinha aqui. Ó, essas duas setinhas que eu fiz aqui, elas estão indicando o seguinte, ó. Esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles estão antes da setinha. Então, eles pertencem a quem? Os reagentes. Então, por isso que eu tenho que somar eles, porque estão em moléculas diferentes. Beleza, professor, entendi essa parte aí. Agora, como é que eu faço? Eu tinha colocado esse 2 anteriormente. Então, esse 2 multiplica toda a molécula, inclusive o hidrogênio. E aqui ó, só tinha um hidrogênio. Então, esse 2 multiplica 1. Está aqui, ó. 2 vezes 1. Eu sei que 2 vezes 1 é 2. Mais, olha aqui o mais, ó, da outra molécula. Esse 2, ele vai multiplicar um bem aqui, ó, do oxigênio, do hidrogênio, que está bem aqui, ó. Esse 2 fora do parênteses multiplica todos que estão dentro do parênteses. Então, vai pegar 2 vezes 1, dá 2. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Então, aqui nos reagentes, o total de hidrogênios que eu tenho é igual a 4. Pronto, beleza. Então, a gente viu a quantidade de hidrogênio nos reagentes, agora a gente vai ver lá nos produtos, tá bom? Vem aqui para os produtos, ó.
O hidrogênio está bem aqui. Eu só tenho hidrogênio aqui nessa molécula, então vai ficar mais fácil. O hidrogênio aí, quando eu vou contar, é 2. Está aqui, ó, 2. Só que ali do outro lado é 4. Então eu vou ter que multiplicar por um valor que dê 4, que é justamente 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu tenho que botar um coeficiente bem aqui, ó, um coeficiente 2. Porque esse 2 vezes 2 aqui, ó, dá justamente 4. Aí iguala a quantidade de hidrogênio. Beleza aí, o hidrogênio? Fechou o hidrogênio, tá? Então, eu vou passar agora para o oxigênio. Então, eu vou pegar aqui a borracha, ó. Vou até esquecer aqui esses hidrogênios. Opa, esquece ele aqui. Esquece ele aqui. Pronto. Então, nossa outra parte aqui é analisar o oxigênio. A gente vai vir aqui o oxigênio, ó. Mesmo esquema, aqui os reagentes, aqui eu vou chamar de produtos, tá? Depois da seta. Olha o oxigênio aqui, ó. Eu tenho nessa molécula esse oxigênio, tenho esse aqui nessa outra molécula. Em ambas estão no reagente, então eu vou ter que somar eles. Então eu vou lá contar. Esse 2 ele vai multiplicar todo mundo. E eu vejo que o índice aqui, ó, é 3. Então ele vai pegar esse 2 e vai multiplicar justamente o 3. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3 mais, tá? Esse 2 aqui, ele multiplica o hidrogênio e multiplica também aqui o oxigênio. Como era 1, então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 1. Até esquecer aqui o hidrogênio, botar só o oxigênio. Esse 2 aí vai multiplicar o 1 aqui, ó, do oxigênio, que não tem nada. Quando eu fizer a continha aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 1, 2. Quando eu somar isso aí, ó, 6 mais 2 vai dar igual a 8. Entendeu aí do oxigênio nos reagentes? Ótimo, e a gente vai fazer o mesmo cálculo lá do outro lado, ó. A gente vai vir aqui do outro lado, ó. A gente vai olhar aqui o oxigênio. Eu tenho aqui nessa molécula e tenho aqui nessa outra. Então eu tenho que somar as duas, tá? Aqui o oxigênio é 3, porém esse 2 aqui vai multiplicar esse 3. Então vai ficar 2 vezes 3 mais... Esse 2 aqui ele vai multiplicar aqui, ó, esse oxigênio, que é só 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Então, resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1, 2, e que dá igual a 8. Ó. Também deu igual a 8. Então, não precisa alterar. Beleza? Então, a gente conseguiu balancear a equação. Ó, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio, 2 nitrogênio, 2 nitrogênio, 8 oxigênio, 8 oxigênio, 1 cálcio, 1 cálcio. Então a equação está balanceada. Quais são os coeficientes que vão ficar aí? Ó? 2, aqui não aparece nada, é 1, aqui é 1 e aqui é 2. Então a equação balanceada seria escrita dessa forma, tá? Se eu fosse escrever a equação balanceada, ficaria assim, ó. Ficaria, deixa eu reescrever aqui, ó. 2HNO3 mais 1CaOH2 formando 1CaNO3 2 mais 2H2. Aí aqui a equação, aqui ó, essa equaçãozinha aqui, já está com os coeficientes estequiométricos, aí essa equaçãozinha aqui estaria balanceada, tá bom? Então, a resposta seria essa aí. Professor, Diga. por que o hidrogênio, na primeira, os reagentes, o hidrogênio que está dentro do parênteses, ele não multiplicou com índice? Vamos lá. O nitrogênio Dentro do parênteses, não multiplicou no índice.
Esse nitrogênio aqui, que eu risquei, ó. O hidrogênio. Ah, o hidrogênio. Esse hidrogênio. Ah, esse aqui? É? Sim, o hidrogênio. Sim. Ele multiplica para esse 2 aqui, ó. Esse 2 multiplica o hidrogênio. Tá aqui, ó. Ele tem esse 2, ó. Esse 2 aqui, ó. 2 vezes 1 é justamente esse 2 aqui, multiplicando 1 desse aqui. Aí aqui, ó, ele tem 2 vezes 1 também, que é esse 2 está fora do parêntese. Deixa eu só apagar aqui, ó, fica melhor. Esse 2 que está fora do parêntese, ele multiplica quem está dentro do parêntese, tá bom? Então fica 2, como aqui era 1, ó, 2 vezes 1. Aí tá bem aqui, ó. 2 vezes 1. Eu pensei que era o 2 da outra molécula que multiplicava nesse. Não, esse aqui, esse 2 que está aqui dessa outra molécula, tá? Esse número 2 que está aqui, ó, ele... Vou até apagar ele aqui, peraí. Esse 2 aqui, ele só multiplica essa molécula, tá? Ele não multiplica a outra molécula. Então, esse 2 aqui, ele vai multiplicar o hidrogênio, ele vai multiplicar o nitrogênio e ele também vai multiplicar o oxigênio, tá bom? Tudo faz sentido. Obrigada. Nada. Ótimo. Meninas, vou fazer mais uma aqui, tá bom? Vou fazer mais uma questão aqui. Aí a gente vai... Aí eu vou deixar... Essa aqui é a mesma. Ah, deixa eu fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa mesma questão pelo método tentativas e erros, pode ser? Aliás, o método algébrico. Tá? Eu fiz aí pelo método tentativas e erros, que vocês entenderam. Eu vou fazer essa pelo método algébrico. Aí a gente fecha aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, com vocês. Vou pegar aqui. Eu vou gerar incógnitas aqui, ó. Vou chamar aqui de A, de B, de C e aqui de D, tá bom? Então, eu vou analisar primeiro aqui o hidrogênio. Tem hidrogênio aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá, por partes. Eu vou pegar aqui, ó, o hidrogênio. Eu vou dizer que A vezes o hidrogênio aqui é 1. Então, A vezes 1 é A, mais... Já está nos reagentes, ó. Esse 2 multiplica aqui o hidrogênio. Então, 2 hidrogênios multiplicado por B é igual a 2B. Aí eu vejo os produtos. Então, eu igualo aqui já que é os produtos. E o hidrogênio aqui ele vai multiplicar por D, ó, 2D. Então, eu posso dizer que A mais 2B é igual a 2D. Tá bom? Isso analisando o hidrogênio. Aí, esquece aqui o hidrogênio agora. Tá? Tirar aqui. Já determinou aí para os hidrogênios. Esquece ele. A gente vai determinar agora para o nitrogênio. É só analisar o nitrogênio. Tem aqui e aqui. Então, o nitrogênio, eu posso dizer o seguinte, ó. A vezes 1 é A. Não tem o nitrogênio aqui, então, igual a... Esse 2 multiplica aqui o nitrogênio. Então, fica 2 nitrogênio multiplicado por C. Então, A igual a 2C. Aí venho e vou determinar agora o oxigênio. Tá aqui o oxigênio. Tá. Vai ficar, ó, A vezes 3. Porque esse A ele vai multiplicar justamente o 3 aqui do oxigênio. Então, vai ficar 3A. Perceba que nos reagentes eu tenho também esse oxigênio. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes B, 2B. Então, mais 2B é igual. Aí eu venho aqui para essa outra molécula, analisando o oxigênio. Esse 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes C, 6C, mais... Aí, esse oxigênio aqui, ele vai multiplicar esse D, mais D. Aí, por último, eu vou ver aqui
o cálcio, tá? Então, eu venho aqui, ó, para o cálcio. Eu sei que vai ser B vezes 1 é B, igual a C. Então, eu criei aí, ó, 4 equaçõezinhas e vou resolver através do sistema. Perceba que, para me resolver essa questão, é mais interessante atribuir valores para B e para C. Porque se eu encontrar o valor de B ou de C, eu já determino aqui o valor de A. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. A, B, C e D. Se eu sei que B é igual a C, então eu posso dizer aqui, ó, facilitar minha conta, vou dizer que B é igual a 1. Então eu venho aqui, ó. Se B é igual a 1, C também é igual a 1. Eles são iguais. Então, já resolvi o valor de B e de C. Aí eu posso aqui determinar agora, ó, o valor de A. De que forma? Se eu resolver isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. A é igual a 2 vezes C. C eu vi que é igual a 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, A ele vai ser justamente igual a 2. Aí falta determinar o valor de D. Eu posso pegar essa equação ou aquela outra aqui, ó. Ou essa outra. Vou pegar essa aqui que é mais fácil. Vou reescrever ela aqui, ó. A mais 2B igual a 2D. Resolvendo aqui, ó. A eu sei que é 2, mais 2B eu sei que é 1, igual a 2D. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 1, 2, igual a 2D. Então, 2 mais 2 dá 4, igual a 2D. Esse 2 passa dividindo. Então, D vai ser 4 dividido por 2, que D vai ser igual a 2. Aqui, ó. Então, os valores vão ser os mesmos. Ó. A vai ser 2, B vai ser 1, C vai ser 1 e D vai ser igual a 2. Vai dar o mesmo resultado do que a gente tinha feito antes. Ó. 2, 1, 1, 2. Beleza? Então, deu os mesmos valores. Então, perceba que a gente pode fazer pelo método algébrico ou pelo método de tentativas e erros, tá bom? Aí você escolhe. Meninas, então é isso, tá certo? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mandar uma lista para vocês para vocês fazerem o balanceamento das equações. Aí tem vários itens assim no primeiro item. Inclusive a gente já resolveu alguns aqui, né? Que vocês vão ficar aí como exemplo. Aí vocês vão tentar resolver essas questões, tá certo? Aí na próxima semana a gente vai pegar algumas questões de vestibulares e vai resolver essas questões. Que vai estar justamente no TD que eu vou encaminhar para vocês. Pode ser? Não, vocês vão ver que as questões que eu vou mandar para vocês, vocês podem optar por um ou por outro. Vocês que vão escolher, tá bom? Para mim, tanto faz. Aí eu vou salvar a nossa aula aqui, tá? Aí vou postar ela lá na minha página do YouTube e mando o link para vocês. E mando lá para a turma de vocês também, para quem não assistiu a aula, tá bom? Ótimo, então. Gente, morrendo de saudade de vocês, doido para voltar lá para nossas aulas, tá? Presenciais. Mas a gente não tem previsão ainda. O governo adiou até para o dia 5 aí de maio. E a gente vai ficar fazendo essas aulas online, né? Então dá para matar um pouquinho a saudade de vocês. E é isso, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, cuidem dos pais de vocês. Um abração. Beijão aqui do professor de vocês. E fico aguardando vocês fazerem lá atividades, tá bom? Beijão. Tchau, meninas.